Sejam bem-vindos a mais um Chiveve Podcast, pessoal. Mais um capítulo, estamos aqui presentes como o melhor Chiveve, o melhor podcast da cidade da Beira. E hoje temos um convidado super, hiper e mega especial. Um amigo de longa data, um amigo que conheço desde a minha infância, por isso que hoje não vamos ter os nossos salamalecos, vai ser tudo à vontade. Vocês conhecem, vocês sabem quem é, um jovem batalhador, um médico, pessoal, um médico, um vencedor, uma pessoa que passou por momentos muito dramáticos, muito fortes, e hoje está aqui de um jeito diferente, um jeito que surpreende as pessoas, porque por aquilo que é a história, a gente conhece, a gente sabe melhor do que ninguém, ele vai contar. Nada menos que o Pablo Hook Goldamit. Meu amigo Pablo, então. Viva, mano. Então, mano, conta aí. Antes de mais, agradecer, né, por teres me convidado para esse espaço, né, e parabenizar já agora pelo teu podcast, né, é uma das iniciativas que é de louvar, né, que é para testemunhar e podermos ouvir algumas histórias, não só como a minha, mas como os outros convidados que cá vão estar. Então, estás de parabéns e muito obrigado por me ter aqui. Muito obrigado, meu amigo. Olha, este vai ser um podcast realmente diferente. Estava com saudades do meu amigo já há muito tempo que a gente não se via, né? Muito tempo. Passámos por muitos, brincámos muito e hoje somos homens, homens, já? Olha, para quem não sabe, eu conheço Ivan quase desde criança, posso dizer assim. É filho da Tiana Maria. Deixa que mencionar essa. É filho da Tiana Maria. Já lá vai muito tempo. Já lá vai muito tempo. Eu me lembro que anos atrás, quando a gente estava nos bons sonhos, eu apanhava boleia com a tua mãe. Eu e minha irmã, a gente saíamos do bons sonhos. Tua mãe, na altura, viviam no Esturo. Foram bons tempos. Foram bons tempos, Pablo. Depois a gente separou-se, cada um seguiu o seu caminho. Cada um foi fazer a sua história. Exato. E é exatamente isso que eu estou à procura do meu brada. Depois de muito tempo sem a gente estar junto, eu quero saber, Pablo, para quem não conhece o Pablo, a.k.a. Hook Goldamit, o terror dos ferros do gym, diga-me daí, Pablo. Quem é o Pablo? Pablo é um jovem como qualquer um, que tem uma história por contar, né? E que alguma parte dessa história inspira alguns. E sabes, tu não podes agradar a todo mundo, né? Claramente. Uns gostam, outros não gostam, mas I don't give a fuck. Que teve os seus momentos bons, teve os seus momentos negativos, que tinha um sonho, e ainda tem, e que batalhou para tal, né? Bem, é este o Pablo que transformou-se. Eu tenho, quer dizer, a bagagem que eu tenho hoje vem de muita história que passei lá atrás, né? Tanto para a minha formação, para a minha licenciatura, medicina, e assim como a outras paixonetes que eu tenho, como é o ferro, uma das coisas que nos liga. Né? Então é mais ou menos isso que o Pablo é hoje. Hoje eu sou um médico um pouco diferente, mas que gosta de falar aquilo que pensa e independentemente de quem gosta ou quem não gosta. Eu sou assim, aprendi isso com a minha mãe, felizmente ou infelizmente. Mamãe sempre ensinou a falar na cara. Quando não gosta de algo, fala. Também ensinou-nos a ser humilde, né? Claro. Porque na vida, para aprenderes algumas coisas, tens que ser humilde. Tu tens que aceitar que não sabes tudo, mas que sempre podes evoluir e aprender. Então é exatamente isso que eu sempre tenho feito em toda a minha vida. Seja em qualquer ramo, seja na parte esportiva, como uma das áreas que eu estou, seja na parte médica, na parte cirúrgica, que também
Então estou sempre a aprender. Mais ou menos isso. Eu sei, é assim, eu tenho acompanhado, Pablo, tenho acompanhado a tua trajetória. Yeah. Eu sei que tiveste vamos tocar, né, pai? Eu acho que é o que me faz procurar pela tua história, porque é uma história de superação. Eu sei que antes mesmo de seres médico, antes de ser o Zimmerman, antes de ser o Pablo Godemit de hoje, tu tiveste um acidente. Exato. Um acidente que de alguma forma comprometeu-te muito, comprometeu-te uma boa parte da tua vida. Exato. E nós que acompanhamos, em algum momento tivemos a percepção de que poderíamos perder o Pablo. Exato. Mas hoje está aqui o Pablo, meu. Pablo, mais do que o Pablo que eu conheço, o Pablo está 10 vezes com uma personalidade muito forte. Pablo, a tua personalidade, a tua maneira de ser, não vou dizer que é individualismo, é a tua forma de ser, é uma forma criada. Tem a ver com o que foi que aconteceu com o teu passado, Pablo? Bem, é assim, uma boa parte tem a ver, sim. Por quê? Porque se formos a ver a história que eu tive, eu passei por não vou entrar em muitos detalhes. Sim, não precisa. Por termos não precisa legais, né? Detalhe, E por ainda estar em processo, vou tentar ser o mais resumido possível. Quando eu estava a entrar para a faculdade de medicina, não sei se tu sabes, a faculdade de medicina aqui são 7 anos. Ok. Começas do ano 0 e aí vais para o primeiro ano até o 6º. Então, eu viajei a Nampula para convite de um primo, para passar o final do ano, etc. Então, uma parte do que aconteceu lá foi um pouco injusto, porque, entre aspas, eu fui lá para conhecer a cidade, eu não conhecia, eu fui lá para conhecer, cheguei em Nampula, fiquei um dia, depois fomos a Pemba, passamos o final do ano, voltei de novo para Nampula, eu tinha 15 dias de janeiro para gozar de férias, porque as aulas do ano, eu tinha passado para o primeiro ano. Do primeiro ano começavam no dia 21 de janeiro, eu tenho a data até hoje. Ok. Só que o que acontece, eu fui, era uma sexta-feira 13, naquela cena de primos, é sexta-feira 13, não pode sair, porque é azar, etc. Então acabamos por sair, quando fez meia-noite, e a gente acabou saindo. Quando a gente está lá fora, houve uns barracos lá na discoteca. Coisa de jovens. Coisa de jovens. Yeah. Houve um barraco lá na discoteca, então houve uma discussão com um certo indivíduo que eu nem conhecia, e ele gostava de uma moça, sempre tem mulher na porra toda. A maior parte das confusões. Mas graças a Deus não foi a minha parte. Não foi a tua. Meu primo lá trabalhava com bombas injetoras, tu deves conhecer. Okay. Trabalhava com bombas injetoras, assim como o pai dele aqui. Ele foi dançar com uma das clientes dele, então parece que esse fulano gostava da moça, etc. Começou com um barraco lá, aquilo saiu do controle, então discutiu-se de uma certa maneira, houve troca de palavras, etc, exaltações, aí, só que aquilo foi 4 horas. Então na nossa ótica, ele já tinha ido embora. Ei! Tá a ver? Okay. A gente entra, porque ele foge, a gente entra para a discoteca e ficamos lá até às 7. Às 7 horas, eu disse para meu primo, eu já não estou me a sentir bem, porque discuti, sei lá, vamos embora. Ok, vamos. Em direção ao carro, né? Em direção ao carro, eu ia à frente, a uns 2-3 metros, vinha meu primo atrás. Só que um moço que trabalhava no aeroporto na altura, foi que me deu boleia, graças a Deus, ele estava lá. Em direção ao carro, o meu primo é chamado com esse moço. Então ele fica no passeio e aquele brada fica
Aliás, ele fica na estrada, Na o estrada guarda e o fica no guarda passeio. está no passeio. Só sentimos Um embate. algo a vira com muito gás. Era uma QB aberta, uma Isuzu. Sabes, aquilo só foi uma coisa de piscar de olhos. E já. Ele bate meu primo gira, cai, desmaia, cai embaixo do carro. Eu estava no meio da rua, como fazer? Se eu fugisse, passava-me por cima. Eu fiquei aí parado. Então ele bate-me e eu fui parar no limpa-brisas, no para-brisas. A única coisa que eu tinha para... Assim como eu estou sentado, Ok. a única coisa que eu tinha para segurar era o limpa-brisa, né? Então eu segurei, eu olhava para ele e dizia, para o carro. E ele continua a andar com o carro? Ele arrastou-me 150 metros. Aquilo, para quem conhece Nampula, quem estiver a assistir, quem conhece Nampula sabe da discoteca, já não me lembro do nome. Era uma das únicas discotecas na altura. Mas aquilo é uma descida, tu desces, Ok. né? Então ele arrastou-me todo aquilo. Quando chegou lá embaixo, ele fez marcha atrás, eu fui cuspido. Caí, ele fez marcha atrás, fugiu-se. Ainda bateu um poste ao fugir e foi. Então, quando tu perguntas uma parte da minha personalidade, é por causa disso. Eu, desde essa altura, eu jurei para mim mesmo que ninguém... Porque isso depois foi andando atrás, houve muita história por trás. Por quê? Porque ele andou fugitivo, ficou atrás de um senhor lá que é muito grande, Nampula. O senhor vinha lá tentar coagir o meu pai, vamos entrar em um consenso, etc, para ele. Então, meu pai, na altura, teve, com a ajuda de muita gente, cada beira de boa fé. Um deles é o Dr. Gilberto Correa, que ajudou muito o meu pai. Eu sou muito agradecido até hoje. Ele que defendeu o nosso caso e não cobrou nada. Existem pessoas de boa fé aqui e não cobrou nada aquele senhor. Foi uma das pessoas que ajudou muito. Tem muitas outras pessoas. Então, meu pai, com a ajuda dele, escreveu uma carta aberta. Ele não estava preso, ele estava fugitivo. Eu, mal no hospital, ele estava fugitivo. O acidente foi tão agressivo que eu, na altura, eu era um proprietário que andava de qualquer maneira. Era proprietário de faculdade, então eu tinha cabelo grande. Eu sempre gostei de cabelo grande. Eu tinha cabelo. Na hora que estavam a carregar do carro, da estrada, eu só me salvei porque meu primo estava desmaiado, acordou. Eu me lembro que meu primo acordou, começou a procurar onde eu estava, viu uma multidão lá embaixo, começou a correr, foi, e eu estava estatelado no chão, ninguém ajudava. Eu só consegui ouvir, eu tive um acidente porque eu, com um embate, eu tive uma fratura da bacia. Ok. Então, quando o carro para, eu sou cuspido, tive uma fratura do crânio. Então, eu tinha duas coisas na mesma pessoa. Mesmo problema. Eu tinha uma fratura da bacia, o que fez com que os meus movimentos dos membros inferiores dos pés parassem. Okay. E eu tinha uma fratura do crânio, que no local onde o crânio entrou, estava a pressionar a parte responsável pela fala. E tu sabes que temos uma conexão, eu não vou entrar em detalhes de medicina. Sim, nós temos uma conexão. A parte esquerda do nosso corpo, aqui temos um cruzamento, né, que a gente chama piramidal. A parte esquerda do corpo controla a parte direita. Então a pressão foi desta parte. Então significa que a parte direita do meu corpo não funcionava. Não, desculpa, é algo contrário. A parte direita que foi pressionada. Então a parte esquerda do meu corpo não funcionava. Então eu tinha a fratura da bacia, que já não me possibilitava mexer as pernas, e eu tinha a fratura do crânio. Então eu conseguia ouvir, tanto que isso foi um dos pontos positivos, porque eu sou a única pessoa que lembrava-se perfeitamente de tudo que aconteceu. Eu me lembrava-se perfeitamente de tudo. Tudo que aconteceu. Então, ao carregar-me, eu sentia as dores, eles não podiam fechar muito minhas pernas e também não podiam abrir muito. Eu ouvia só, meu primo chegou, meu primo tinha uma camiseta cor-de-rosa que a esposa acabava de oferecer. Ele tirou a camiseta,
pôs-me na cabeça, porque eu estava a sangrar muito. Demais. Quando eles levaram, o brother que chamou, tinha uma Tonias aberta, uma carrinha aberta, levou-me. Na hora, na hora que estava a me carregar do chão para o carro, eu tinha tranças. As tranças ficaram ali. Uma parte do meu couro cabeludo ficou ali no chão. Com uma poça de sangue. De sangue. Puseram-me no coisa. Eu... Vê lá como Te lembraste do teu cabelo no chão? Vê lá como é a cena louca. Os gajos a bazarem para o hospital. Eu na minha cabeça, porra, os gajos vão ter mais um acidente. Porque eu tipo via, não, vai rápido, vai devagar. Quer dizer, tu é que estavas mais calmo. Eu estava mais calmo do que todos todo ali. mundo que estava ali. Eu dizia, porra, esses gajos vão ter mais um acidente. Um gajo nem vai chegar ao hospital. Quer dizer, vamos todos, assim, vamos do jeito que estão todos. Então chegamos no hospital, pá. Chegamos ali, os enfermeiros, aqueles agentes, as seguranças. Eu era grande. Eu hoje estou pequeno, eu era grande. Eu tinha quanto? Eu tinha 118 quilos. Eu vi nas fotos, eu vi umas fotos tuas, até quando já estavas hospitalizado, vi o tamanho, estavas grande. Eu tinha 118 quilos, então como me carregar? Eu tinha praticamente todos os meus pés. As calças que eu tinha, as jeans, abriram. Mas não era 118 de músculo, não, ainda não. Era. Eu sempre era da gostei vida de treinar. sedentária. Depois vamos entrar nessa parte. Ok, então foi uma coisa de carregar-me, entrar. A polícia começou a. Não, tem que dar declaração. Meu primo só disse: olha, atrasa muito. Essas burocracias. Tu sabes que a gente tenta mudar isso aqui, mesmo assim. Quer dizer, prefere a pessoa morrer. Como é que vai responder depois de Então o meu primo disse: não, espera um bocadinho, deixa só atender. Eu me lembro quando chegamos, eu acredito que seja, porque eu não via, eu só via o teto. Quando chegamos lá na pequena cirurgia, eu não sei quem era aquele que ia me suturar, mas quando chegou, ele só ficou a olhar. Ele não sabia como ia fazer. Como ia começar. Então meu primo teve que dizer, ei, senhor, ele segura, falou para o meu primo, segura aqui. Ele deu um ponto como se fosse para simplesmente estancar, né? Para poder parar o sangramento. Então dali, eu estou todo esse tempo acordado. Em nenhum momento se deram para... Dali fui para a reanimação. Na reanimação, eu não sei se eram médicos, técnicos, os responsáveis de lá olharam para aquilo, disseram, vamos ter que suturar de novo, não está bem. Então desfizeram de novo os pontos da minha cabeça, eu acordado. Na cabeça? Eu acordado. Então eles começaram a suturar completamente, bem, etc. Aí cortaram minha roupa, porque não tinha como eu tirar. Eu tinha uma camiseta, uma camiseta apertada por dentro, uma camisa por fora. Cortaram. Pronto, bastou me porem na cama, apaguei. Ei! E por quanto tempo ficaste assim? Dizem que eu fiquei uma semana. Em coma? Eu só me lembro de ter acordado. Porque quando eu acordei, tinha um monte de alunos, de estudantes, acredito que eram estudantes de medicina. E tinha o doutor que me operou, o doutor João Carlos, uma das pessoas também que ajudou muito. Então... Sabes quando tu acordas no meio do hospital, aquelas coisas de filmes que tu tentas levantar, tu não percebes a gravidade. Tu não percebes a gravidade do teu corpo. Tu tentas levantar, mas tu não estás a conseguir. Toda a parte do meu corpo não funcionava. A única parte que funcionava era o braço direito. Então eu tentei levantar, não conseguia. Senti uma dor tremenda, uma dor inexplicável. E olha que eu não reclamo muito de dores. Mas aquele dia sentiste as dores. Eu sentia uma dor tremenda. Eu tentava levantar, então foi quando ele perguntou. E eu não conseguia, por causa da parte do cérebro, eu não conseguia formar uma frase. Por exemplo, dizer, olha, faz favor, preciso disso. Não. Eu só dizia, eu conseguia ser mais objetivo. Então... criaste uma maneira de comunicação direta por causa da dificuldade que tu tinhas. Mesmo que eu tentasse, eu não conseguia. Eu só conseguia ser mais objetivo. Eu dizia dor. Então, se eu tivesse com fome, comida. Comida. Se eu quisesse mudar de posição, porque eu como com a fratura da bacia, eu era pesado, eu não conseguia ficar 30 minutos de barriga para cima, 30 minutos de barriga para baixo. Eu sempre tinha que...
eu passava Tinha noites. que mudar. Eu passava noites com dores. E tu sabes, quando tu tens o grau da dor, quando chega a um ponto que tu começas a alucinar. Então minhas noites eram sempre assim. Eu alucinar por causa das dores. E como mudar de posição alguém de 118 quilos que está todo machucado, estás a ver? Tudo isso cheio de cicatrizes, joelhos todos rebentados. Como é que tu vais fazer isso? Sabes que o meu primo, depois de um tempo, ele parava a oficina dele para vir cuidar de ti. Levava todos os homens da oficina. Para vir... Quando eu saí da reanimação, eu fiquei um tempo na reanimação, acho que um mês. Depois saí e fui para cuidados intensivos, então lá era mais tranquilo. Então, meu primo, de manhã cedo, porque era a hora que eu tinha que trocar penso, tinha que tomar banho, ele parava a oficina. Que era para levar os homens? Levava os homens no carro, todos os dias era assim. Então, foi um processo. Então, tudo isso fez com que eu começasse a transformar-me. Não vou te esconder, houve momentos que eu quis desistir. Eu falava comigo mesmo, eu dizia, Deus, por que eu não morro? Eu estou a sofrer aqui. Eu estou a sofrer aqui, pá. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha que ser forte, porque os meus pais estavam aí. Estás a ver? Há uma cena de tu teres... Há uma cena de tu teres um acidente e tu sofres sozinho. Estás a perceber? E tu teres um acidente e toda a tua família está aí. E a sofrer por ti. Estás a ver? Então, aquilo é que me frustrava mais. E eu ficava mais revoltado com essa cena. Tipo, eu dizia, poxa, eu estou a sofrer. E não estou a sofrer sozinho. Estou a sofrer com meus pais. Para sofrer E aquele gajo está fugitivo. Então já estou a ver o que estava na tua cabeça. Desde lá, eu prometi a mim mesmo. É um pouco contraditório, as pessoas até às vezes perguntam, mas tu não podes ser assim. Eu disse para mim mesmo, nunca mais ninguém vai pisar em mim de novo, ou a mim ou a minha família, como este indivíduo pisou. Então, uma parte da minha personalidade vem daí, a minha maneira de ser, a minha maneira de encarar as coisas vem daí. Infelizmente, alguns gostam, os outros não gostam. Bem, desculpa cortar-te, Pablo. Eu tenho uma opinião quanto a isso. Nós na rua andamos e vemos muitas pessoas e não entendemos a cabeça delas. Às vezes banalizamos. Exato. Achamos que deve ser um mimo, deve ser uma pessoa mimosa. Mas nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado para podermos perceber a história dessa pessoa. Mais uma vez, tocando nesse assunto, este podcast foi exatamente aberto numa perspectiva deste ângulo. Por quê? Porque as pessoas vivem, as pessoas têm um sorriso. Exato. As pessoas acordam, nem que se for para passar algo que esteja dentro delas e tenha que sorrir para as pessoas lá fora, elas fazem. O que eu acho às vezes um bocadinho incorreto, porque elas mesmas sofrem com elas mesmas. Porque não conseguem ser elas próprias. Então, pessoal, família, nós temos que ter muito cuidado quando analisamos as pessoas, quando julgamos as pessoas. Nós temos que ter a capacidade de olhar um bocadinho pelo seu passado e perceber o que se passa na cabeça daquela pessoa, porque todos nós temos problemas e nós temos que ter a capacidade, mais uma vez, de nos percebermos, de nos entendermos, porque nós podemos estar a matar alguém, estaremos a matar alguém sem que a gente perceba. Então, Pablo, podes continuar, era mesmo para dar um pouco foco view. Então, passou isso, passando um pouco mais para frente, houve, aquilo foi um ano de 2006, se não estou em erro, foi um ano de 2006. Passou-se um ano, eu fiquei praticamente um ano sem andar. Minha vida começava eu na cama, meu dia, aliás, começava eu na cama, ultimava eu na cama. Eu tive alta do hospital. Eu me lembro do último dia que eu tive alta da reanimação. Como eu disse,
existem pessoas boas no mundo. Sabes que na reanimação veio hoje alguém que é muito amigo meu, de Nampula, que nem me conhecia. Ok. Veio, chama-se Lakers. É um senhor de Nampula. Eu tenho uma gratidão enorme. Tenho gratidão por muita gente. Mas este veio, tipo, o que tu precisas? O que tu queres? O que tu queres? Ele nem me conhecia. No último em nenhum dia... momento cobrou nada por nada. isso. Até hoje. E no último dia, ele vinha sempre para a reanimação, para ver-me. Tu sabes que na reanimação daqui, comparando a de Nampula, não tem... Aquele é um armazém. E tu consegues... Aquele é um traumatismo para ti, psicológico. Tu não tens ideia. Tu ouves pessoas a ir embora. Madrugada. Madrugada é a hora que mais morres. Okay. E tu ouves, tu estás acordado, estás com febre, estás com frio, porque lá tu tens de ficar sem roupa, é climatizado, é assim que tem que ser. Mas tu começas a ouvir últimos suspiros. Uma cena engraçada. E tu sabendo que estás no mesmo meio... E eu sem saber como é que eu estou. Não tinha, em nenhum momento vi meu rosto. Desde o dia do acidente. Eu tive que depender de boa ação de muita gente. Havia um agente, uma da faca. O gajo passava assim, dizia, no dia que eu cheguei, ele que recebeu-me. O gajo dizia assim, essa merda, não pula. Essa merda é curtição, isso. A cortar a minha roupa. Eu ouvir aquilo, porra. Mas isso acontece muito assim, Pablo. Essa merda é curtição, isso aí, como estás? Depois, então eu quando acordei, ele passava, mano, estás fudido. Assim mesmo. Mano, estás... Eu chamava-se Hilário. Hilário, ok. E vê lá a ironia de X. Foi ele que veio me ajudar depois, quando eu tive alta. Ele que vinha fazer fisioterapia, vinha me dar banho. Ficámos amigos. O gajo meteu um terraço. O gajo passava, tá lixado. Eu fogo, eu nem consigo nem ver minha cara ainda. Nem sei como é que eu estou, nem sei como... Então, eu tive alta de maca. Eu fui para casa de maca. Passando mais para frente, eu fiquei um ano sem andar. Aquilo foi 2006. Eu fiquei 2006 sem estudar. Era suposto eu entrar para estudar. Para o primeiro ano de medicina. Quer dizer, ainda estavas aí a cumprir. Estava a entrar. E meu pai, sabes pai, dizia assim, descansa mais um ano. Eu dizia não. Eu preciso entrar. E eu acho que foi esta cena que te fez. Foi um desafio. Tu não estás a perceber. Eu tinha que voltar. Eu comecei a andar, dar os primeiros passos com muito esforço. Acho que depois de 10 meses, depois do acidente. E eu era teimoso. Eu fazia coisas que não era suposto eu fazer. Então me dizia, não, tens de ter calma. Na minha cama tinha uma alavanca que tu pegavas, podias talvez fazer fisioterapia. Eu fazia aquilo todos os dias. Sozinho. Sem que ninguém coisa. Então, uma das vezes, eu me lembro, estávamos todos na sala, meu pai, meu primo, etc. E eu estava a tomar banho. E eu já conseguia ficar de pé. Então, ele deixou-me ali, começou a organizar algumas coisas. Eu já vesti de pé, eu comecei a dar. Foi aí que eu dei os meus primeiros passos. Ok. Eu comecei a sair devagar. Mais de uma coisa, tipo estar a aprender a andar. Comecei devagar. Devagar, sair para o corredor. Quando meu pai e minha mãe olham, levantam a gritar, você vai cair, porque era pesado. Quem ia carregar? Então eu disse, não, dá atrás minhas muletas. Foi a primeira vez que eu voltei a andar. Atrás minhas muletas. Então, na minha ótica, eu tinha que voltar a fazer tudo o que eu fazia antes do acidente. Então, 2006, 2007, eu tinha que voltar a estudar. E quanto tempo tu levaste para estar mais ou menos até voltar a estudar? A voltar a estudar, eu entrei de cabeça, Ivan. Só foste. Eu só fui. Eu disse, seja o que Deus quiser. Eu tive problemas sérios. Tu sabes que a medicina aqui é sistema PBL. O sistema PBL não é como o sistema clássico. O clássico é como? O professor chega com um apontamento, dá
E o sistema PBL, tu és autodidata. Uma das coisas que me também ajudou muito. Muito. Tu és autodidata, tu vais ler, depois vens discutir em grupo. Em grupo. E eu tinha sérios problemas de lapso de memória. Eu tive problema de perda de memória. Sim, já no princípio. Já no princípio, já não conseguia reconhecer essas pessoas. Houve muita gente que eu esqueci, depois fui lembrando pouco a pouco. E depois comecei a ter problema de lapsos de memória. Comecei a ter problema de ansiedade, pânico. Crises de agressividade. Tu sabes, quando eu voltei à Beira, depois de quase um ano, meu pai, ele não sabia, eu não tinha placa, eu tive que sofrer uma operação logo no início do acidente para tirar o osso, fazer uma, quer dizer, que não é bem craniotomia, era para retirar a parte do osso que tinha partido. Okay. Então, eu praticamente fiquei com tá a ver, a fontanela do bebê, quando nasce, ele não fica leve, eu fiquei assim mesmo. Então aquilo eu não podia apanhar sol. Eu quando volto à Beira, eu fiquei quase 2, 3 meses à espera da minha segunda operação, que é para pôr a prótese. Aqui à frente é prótese. Tudo isto é prótese. É prótese, não é osso. Não parece. Não parece. Se tu fores a ver, tem uma elevação. Uma elevação. Agora que me disseste, agora estou a notar que tem elevação. Então é prótese. Então eu tive que ficar em casa. Só que nos primeiros meses todo mundo vinha lá em casa. Então meu pai teve que pôr uma placa lá fora. Olha, por favor, querem visitar o Pablo? Eu não sabia, eu só vi no dia que eu desci uma vez à noite para passear. Porque não perguntem ao Pablo o que aconteceu. Façam visita assim, mas não perguntem, porque eu tinha que reviver tudo. E depois ficava nervoso, eu ficava nervoso. Ficava era muita coisa. Pânico, assim também foi na faculdade. Eu começava, estamos a discutir um tema, etc, etc. De repente eu tinha lápis de memória. De repente já não sei o que estou a falar. Mas eu não sei. Foi também, os meus colegas ficavam... Há colegas que dizem, sabe, Pablo, hoje a gente pode falar para ti, naquela altura tínhamos medo. Tinha medo, Você ficava tipo agressivo. Ficava em pânico, não sabiam como ajudar-me. Então, foi passando, primeiro ano, foi tornando-se mais normal do que o primeiro dia. Então, assim sucessivamente fui adaptando e fui calejando. Quer dizer, a tua condição na altura, ela não envolveu só a ti, envolveu todo mundo que estava à tua volta. Todo mundo. Desde os pais, médicos, os teus colegas, as futuras pessoas que foram se envolvendo contigo. E que não foi nada fácil. Não foi, Ivan, não foi uma coisa muito... Não foi nada fácil. Eu passei momentos mesmo... fucked up. Você, que anda aí a julgar meu amigo, a ver, né? Aqui a vos falar a cena toda que aconteceu. Estão aí toda hora nos preocupados. E as pessoas falavam, não, esse gajo saiu daqui da Beira, foi mexer, sei lá o que. Não foi, eu nem tive nada a ver. Nada a ver com aquilo. Então, foi mais ou menos essa cena que aconteceu. Eu passei, sabes que eu tive anos. Eu tive problemas de crise de ansiedade, tive problemas de pânico, de transtorno de agressividade, insônia. Eu não conseguia dormir. Era normal para mim todos irem para a cama e eu ficar acordado. Durante um bom tempo. E não dormir mesmo, esperar a hora, tipo, bazar. Falando nisso, desculpa te cortar, como é que é gerir? Porque ser médico, o Pablo também é médico. E todos nós sabemos como é que funciona a vida de médico. Primeira pergunta. A paixão, aliás, foi antes do acidente. Eu acredito que já ias com isso, mas vamos entrar por aí. A paixão por ser médico, a paixão pelo hospital, a paixão pela lâmina. De onde é que veio, Pablo? Olha, eu não tive problemas para escolher a carreira que eu queria ter. Ok. O ser médico começou por causa de uma tia que eu tenho, que vive em frente à casa da minha mãe, que é anestesista. Ok. Ela conhece-me desde criança, a tia Cândida. Se ela estiver, vai ver, porque eu vou mandar para ela. Tia Cândida, olá. Tia Cândida, muito obrigado por tudo. Quando eu era criança, a minha mãe vive no terceiro andar, então eu saía do terceiro sozinho, saía do terceiro andar da minha casa e ia para o terceiro andar dela. Ficava lá todo dia. Okay. Então ela é anestesista, tinha estetoscópio.
Então eu sempre ia brincar, tentar o punha no ouvido e a ouvir. E ela me explicava. Ok, esse batimento é isso. Então foi pronto, aquela paixão começou a surgiu ali. Ok. Então sempre, desde criança, por isso que quando chegamos àquela altura da 10ª, que tu tens que decidir que era vez, eu já sabia o que eu queria. Exatamente o que querias, porque já vinhas buscando. Então não foi uma coisa que eu tive tipo dificuldade de entrar, uma coisa tipo, não, tens que escolher ainda, não, eu já queria ser médico. Mas hoje virou amor. Porque eu nunca me via fazer outra coisa. Eu nunca me via ser, eu podia ser muito. Meu pai não queria que eu fizesse medicina. Ok. Sabes como é que eu escota já? Não vai dar dinheiro. Isso aí você vai fazer o quê? Vou fazer. A ver essa cena aqui. Tu já sabes como é a tua tia, né? Tu já sabes exatamente como é a tua tia. Tipo, não faz já. Isso aqui, como é que é? Mas você quer fazer isso por quê? Não vai dar dinheiro. Faz lá construção civil. Construção coisa civil, assim. Uma cena qualquer. Meu pai esquece. Minha mãe sempre não, de boa. Sempre Então meu assim. pai não, epá, não faz isso. Então epá, quando eu entrei para a 11ª, eu já sabia o que eu queria fazer. Então foi aí. Eu sempre me vi. Também uma das coisas que ajudou-me foi o coração que a minha mãe tem. As mães. Love you, mama. Minha mãe é assim, minha mãe é uma pessoa que sempre nos ensinou humildade. Boa. E minha mãe é uma das pessoas daquelas que divide o que tem no prato, mesmo ela não tendo muito. Tanto que ela criou-nos, somos 4 de sangue e 2 adotados. Ok. O mais velho tem 47 anos. Ok. E o outro também treina, né? O mais velho de sangue treina. Treina, sim. Depois tem um outro, tu talvez não conheças, que também é adotado. Okay. Então minha mãe sempre teve pessoas que. Minha mãe sempre ajudou as pessoas, acolheu as pessoas que passavam lá, vinham. Minha mãe sempre acolheu. Então uma das coisas também que fez-me segurar a medicina foi essa parte afetiva, querer cuidar dos outros. Tá a ver? Tu não sabes como é gratificante cuidar de alguém e ver aquela pessoa melhorar. Esse é o nosso goal. Desde dia 1, quando a gente chega no hospital, esse é o nosso goal. Independentemente das dificuldades que a gente tem, o goal é, tratou, saiu bem, teve alta, melhor. Boa. É um médico a falar isso. Vocês que não põem na vossa cabeça não são todos assim. Aliás, não são assim. Não são assim. As circunstâncias são diferentes, as pessoas são diferentes, as gravidades são diferentes, mas nenhum médico vai querer matar o seu paciente. Esquece. Ninguém vai estudar para isso, ninguém vai querer fazer essas coisas. Então, modelar um bocadinho a maneira de pensar. Né? Então, Pablo? Então, foi exatamente isso. Eu fui tentando a minha medicina, com dificuldades que eu tinha. Eu sabia que tinha que acabar de qualquer jeito. Sabes que eu não tive, nem todos os anos foram os melhores anos da minha vida, mas eu fui tentando. Eu nunca fui uma daquelas pessoas inteligentes. Ok. Porque há pessoas que a gente vê. Eu tenho colegas que são gênios, que a gente já dizia, mas eu sempre fui humilde de dizer, olha, ok, eu não sei isso. Não sei, porque quero saber. Senta-me lá, explica-me lá. E sempre procurei ir atrás. O PBL tem uma coisa. Tu és responsável por aquilo que tu fazes. Se tu queres... Eu tinha um professor, Dr. Fumo, um abraço, que dizia assim, o dia tem 24 horas. Se você tirar 8 horas para estudar, perfeito. O resto faz o que você quiser. Eu entrava na faculdade 7 horas, saía às 12 tinha aquele intervalo. Entrava às 14 até 17. Aí eu dizia, ir para casa. Em casa está cheio de distrações. Televisão. Ficava na faculdade. Ok. Ficava na faculdade, a amarrar, das 17 até as 21, 22. Saía e apanhar chapa lá no hospital. Então foi assim durante... todos os anos, desde o primeiro até o 6º. Então é isso que faz com que o Pablo seja uma pessoa regrada, que seja uma pessoa com firmeza. Exato. Porque eu noto que até no ginásio, que nós treinamos juntos, treinar lá, porque eu sinto que gostas de te encontrar, eu também sou assim, eu treino, muita gente critica, mas não gostas de treinar, é assim. Não, treino para mim é uma coisa, muita gente vai lá treinar, vamos ser sinceros, muita gente não vai treinar, vai fazer educação física. Né? Temos que ser claros, já que treinar, você vai treinar, não, você não vai treinar, pai, você vai fazer depois fazer física. O quê?
Posto, está pago. Está pago. Eu não vou fazer isso. Eu vou lá trabalhar. Bro, só para ver minha foto do gym, acho que demoras 3 meses para entender que esse gajo terá uma foto do ginásio. Mas tá pago. Não, você não treina. Não treina. Você já treina para os outros. Está a fazer papel para os outros. Exato. Um e outro que treina. Um outro já, ok. Este aqui está a treinar. Então, é para aquele momento. Então, eu não gosto quando... Tudo bem, tens de cumprimentar, etc. Mas, tu acordares 4h30. Para chegares lá, gastares mais tempo no telefone ou a conversar. Não, você não precisa de treino, você precisa de um amigo. Um ombro amigo. Você precisa de um amigo. Ninguém acorda 4h30 para ir para o ginásio, para gastar mais tempo que ele teve lá, para ficar a conversar. Tens razão. Realmente tens razão. É aquela questão que vamos entrar agora, disciplina, né? Uma disciplina que muitas das pessoas não têm. E quando vê os outros disciplinados, querem desviar os disciplinados. Mas os disciplinados que são disciplinados nunca se deixam ficar indisciplinados. Pablo, meu amigo, vamos entrar agora para uma questão mais pessoal. Digamos que seja pessoal, porque é uma pergunta que eu sempre tenho feito. Como é lidar com Pablo persona, com a sua personalidade? Eu sei que Pablo tem família, tem esposa e tem filhos. Como é lidar em casa primeiro com trabalho, que nunca te dá tempo, nunca tens tempo. Segundo, a mulher é aquela que acompanha. Evidente que já com a personalidade que tu tens, que é muito forte, isso de alguma forma afeta. Como é lidar com isso? Como é que tu consegues? Porque há muita gente lá em casa que tem o mesmo, os mesmos problemas, tem as mesmas balizas, mas se alguém com exemplo consegue dar a perceber as outras pessoas, talvez possa ajudar muito, Pablo. Porque é difícil. Difícil é assim, todo dia é uma batalha. Primeiro, tu tens que perceber que estou a falar de mim. Eu sou uma pessoa médico, agora sou estudante também, porque eu estou a cursar, agora estou a finalizar meu último ano de residência por cirurgia oromaxilofacial. Desculpa? Oromaxilofacial. Tem a ver com a face, etc. Então, é difícil medicina. São nomes de terminologia médica. Então, eu sou médico, eu sou estudante, porque, claro, acabas voltando a ser estudante. E sou consultor de fisiculturismo. Sou pai, sou marido, né? Sou um esposo. Então, tu tens que fazer, tens que pôr prioridade. Quando eu estou em casa, prioridade é família. Boa. Porque eu não tenho muito tempo, meu tempo é muito escasso. Só para tu veres, para a gente marcar isso. Rodamos muito. Eu sei, rodamos muito. Porque eu tinha que ver, olha, quando é que eu tenho... Quando é que dá a baliza para isso? Sempre que eu ver, a prioridade, para mim, família. Família é sempre importante. Vocês que estão lá em casa, priorizem vossa família. Deem valor. Segundo, é ter alguém que apoie. Boa. Porque não é fácil. Sei. Alguém que apoie, alguém que entenda que, olha, vamos remar para este lado. E eu muitas das coisas que eu faço hoje, sinceramente falando, eu não iria conseguir se eu não tivesse uma esposa que eu tenho. Boa. Mana Liz. A esposa que eu tenho, sinceramente, é que faz com que tudo que eu faça, há coisas, por exemplo, que eu tenho erros, não sou uma pessoa perfeita. Todos somos humanos, mas há coisas que eu digo, poxa, isso é pesado, mas ela torna o cargo mais leve. E eu só estou aí, quando ela diz, não, isso vamos superar assim, ok, vamos fazer. Muito bom. E a parte médica, tu sabes que o médico não pode levar frustrações para o serviço. O médico, quando está lá a trabalhar, ele tem que estar correto, tem que estar lá focalizado naquilo, senão é uma vida que está a ir embora. E no meu ramo, agora, a vida vai embora daqui para aqui. Daqui para aqui. Daqui para que tu não tens atenção,
pronto. Foi. Mas sempre é assim, tu tens que... A parte médica não vai te dar muito tempo. Tu vais ter dias que não vais dormir em casa. Eu já entrei em casa, entro sexta-feira num job, saí só domingo. E se não tivesses uma esposa que entendesse... Está a fazer o quê? Está a fazer o quê? Está onde? Está onde? It's not easy. Mas eu sei que no final de tudo o sacrifício vale a pena. Então, sempre que eu chego em casa, a prioridade é a família. Para parcar minhas filhas, etc. É o pouco de tempo que eu tenho. Eu sei que minhas filhas, às vezes, elas sentem falta do pai. Pai. Às vezes eu faço video call com as minhas filhas no job. Elas ligam, tenho um pouco de tempo. Pai, isso. Mas tu sabes que tu não estás aí. Mas eu sempre aquilo que eu digo. As long as I have my money, desde que eu tenha meu taco e minhas filhas estejam bem, está tudo bem em casa, a família está-se bem, o resto é resto. É resto, mano. Isso é que é. Isso é que it doesn't matter. Não, eu não critico, não estou a falar mal, mas vocês dos moés, né, deixar as fraldas de lado lá em casa, não é bom. Porque no final do dia, quando o moé acabar lá fora, vão dormir ao lado das vossas crianças, dos vossos filhos e a vossa esposa. Então, muita atenção a isso. Então é mais ou menos isso que tu tens que pôr. A prioridade é a família. Tu tens que priorizar a tua família. E depois as coisas que tu fazes por fora, claro, quando tu tens alguém que entende, isso depois vem. Tudo que tu queres conquistar, tu almejas. Com um sacrifício, aperto dali, aperto daqui. Eu me lembro de ti. Quando tu começaste a cena da foto, eu estava em Maputo. Sim, eu lembro. Como é que chama o nosso TNT? Pedro. O Boca Velho. Eu estava em Maputo. Quando estava já a começar. Quando era curtição, fazendo as festas noturnas. Poxa, e vê lá onde tu estás agora. Estás aqui com o melhor podcast. Da cidade da Beira. Daqui a pouco será uma referência a nível nacional. Muito obrigado. A gente corre para isso. É que eu estava a dizer. Eu gostava de dizer, os nossos pais não acreditavam. Quando a gente começou, mas comunicação, mas hoje eu faço as duas coisas. Entende? Eu estou a comunicar, é o meu curso que eu fiz, junto daquilo que eu amo. Não há melhor cena que tu gostas. Estás a fazer algo que tu gostas e juntas o lazer e o trabalho. E o job, e sai extremamente perfeito. Dando seguimento já a esse tema que estamos a ter sobre fazer as nossas cenas. Pablo, qual é o conselho que tu dás à juventude? Tu, mais do que o crítico. Eu quero me falar com o crítico para a gente entender, porque sabes, são mundos diferentes. Tu tiveste uma história que obrigatoriamente, entre aspas, tu foste obrigado a seguir um rumo de vida. Com ou sem escolha. Eu acredito que isso aconteceu. Mas há quem tem escolhas. Há quem vê o norte e vê sul. Prefere ir no norte com poucos buracos, mas o fim que não é o mesmo. Mas há quem prefere ir nos buracos, mas tem um fim perfeito. Agora, qual é o conselho que tu dás, sabendo que a juventude está como está hoje, aqui para a nossa cidade da Beira e para todo o mundo? Em termos profissionais, em todos os termos que abrangem aquilo que é a sua personalidade e a sua persona futura. Sabes que eu acho que a juventude de hoje em dia, é um pouco deficiente. Porque eu vejo que não há foco. Os jovens de agora querem tudo fácil. Não querem batalhar. Primeiro, não querem batalhar. Não que nossa geração batalha muito mais, mas, por exemplo, no tempo dos nossos pais, eles aceitavam o desafio como uma coisa para crescer. Meu pai casou com 24 anos. Teve o primeiro filho com 24 anos. Estás a ver? Então, para ele trabalhar e pôr comida na mesa sempre foi prioridade. Estás a ver? Então, há coisas que a gente faz hoje em dia, os jovens hoje em dia não têm essa força. Não tem. Por isso que muitos jovens perdem-se. Estás a ver?
não têm disciplina, não querem tudo estudar, fácil. querem Querem a tudo vida fácil. Então, e vida fácil não é para todo mundo. Sim. Não critico quem não estudou, mas é assim, se tu não estudaste, se tu tens uma maneira de ver as coisas e corres atrás, dá certo. Dá certo. Dá certo. Dá. Tem tanta gente ali que são Nhonguistas. Vamos lá dá para os certo. nhonguistas. Agora não é você ficar em casa, pensar que Deus já disse só para ti. Hã? Ficar em casa, jogar game, é para dar problemas lá em casa, aos cotas, pôr o stress. Não. Primeiro tem que ter foco. Tem que ter foco, depois vem disciplina. Se tu não tens disciplina, e não chegas a lugar. Não tens um foco, não chegas a nada. lugar nenhum. Então, para esses jovens de agora, sejam um bocadinho mais fortes, persistentes, tracem um plano, saibam onde chegar, façam anotações. Esse ano eu quero fazer isso. Metas. Estás a ver? Quando tu tens metas traçadas, por mais que vai ser difícil, mas tu vais chegar. É direção. Metas é direção. Agora, se tu só acordas, queres viver por viver, amanhã eu acho que vou fazer isso, amanhã vou fazer. Não chega lá de nenhum. Por isso tem tantos jovens hoje em dia que eu vejo, poxa, estão a perder, como é que eu vou? Melhores anos da vida das vidas, exatamente. E estão a por deixar coisas o tempo minimalistas, passar. Coisas minimalistas já. Por isso que às vezes, quando estou no ginásio, eu vejo um jovem de 19, 20. Agora é assim. Por exemplo, o jovem de 19, 20 anos quer ter shape. Rápido. Quer ter shape rápido. E são inconsequentes. Sim. Querem fazer o quê? Ele quer ter shape rápido, mas ele também quer curtir. Quer fazer as duas coisas. Ele quer curtir. Quer namorar, quer ter taco. Tudo! E não tem direção. Então acaba perdendo tudo, porque ele vai se concentrar mais numa coisa do que a outra. E acaba não chegando, acaba perdendo os melhores anos da vida dele. Porque eu às vezes digo assim, em tom de brincadeira, só que muita gente pensa que eu estou sarcástico. Eu digo, por que você não sacrifica 1 ou 2 anos da tua vida? Sabes esse papo ali? Esse papo. Por que tu não sacrificas 1 ou 2 anos da tua vida e você treina? Você vai conseguir ganhar uma estabilidade, depois você pode fazer. Ivan, quando eu comecei a treinar em 2003. Por causa do meu velho. Meu velho tinha uns pequenos ferros em casa. Então meu irmão mais velho meu irmão tem 47. Ele começa a treinar e eu entro em seguida. Primeira vez que eu peguei um ferro, eu tinha 9 anos. Nossa. Eu ia assistir meu irmão a treinar. Meu irmão tinha 17. Meu irmão começou a treinar com 17 anos, eu tinha 9. Primeira vez que eu fui, eles treinavam no meu quarto. Você já vê aquelas mesas de engomar de antigamente? Tinha umas tábuas duras para caralho. Era cama de peito aquilo. Era cama de peito. Então, quando eu começo a fazer medicina, há colegas que vinham dizer, colegas do 4º, 5º ano, vinham, esse gajo deve treinar, sei lá o quê. Diziam, tu vais desistir. Sempre te punho isso na cabeça. Tu vais desistir. Medicina é forte. Eu nunca desisti. Aliás, acho que até te ajudava a relaxar. Eu nunca te ajudava a manter-te. Eu nunca desisti. A única coisa que eu não conseguia fazer era uma dieta. Claro, tu estás em casa dos teus pais. Eu não tinha como fazer. Eu tinha que trabalhar com estratégias. Quantas vezes eu saí de fazer urgências, noites, faculdade mesmo, amarrar, tu entras na faculdade às 7, bateres até às 17, depois ficares a amarrar até às 20, depois ires treinar. Estás a ver? Apanhar um chapa, aquele último chapa, ir treinar, voltar a pé para casa. Chegar em casa, todos os dias. E hoje olham para mim e dizem, esse gajo começou agora, ou usou isso, usou aquilo. Não sabe o esforço que a gente fez lá atrás. Então quando eu começo a ver esses miúdos de agora, os Speedy Gonzalez, os Enzos do Caraças,
Quando tentam fazer essa cena, tipo, daqui para aqui. Eu sou mau. Eu sou mau. O que é? Tu talvez Esteja a gajo se desperdiçar, arrebentar esteja só, a mas desperdiçar. Depois a maioria quer usar outras merdas. Yeah. Chegam ali no consultório. querem saber fazer exames. Quer para ver se fazer não sei o exames. quê. A malta nota isso. Só que é para confidencialidade. Claramente. Tu não podes falar, Claramente. mas tu notas. Eu aconselho sempre que posso. Não. Então, os jovens não têm essa garra que nossos cotas tinham, que a gente tem para fazer algo, sair do ponto A para o ponto Yeah. B. Houve muita falta de princípios, realmente, e valores. Yeah. Os valores foram perdidos ao longo do caminho. Tu percebes, às vezes, quando conversas com alguém, tu começas a entender que, ei, esse aqui não está na mesma régua do que eu. Perceber? Porque tu começas a entender que não existe propósito aqui. Não existe. Os miúdos de agora, os jovens de agora, não têm commitment. Estás a ver? Outra coisa também é o álcool. O álcool. A maioria quer beber. O álcool. Tu sabes que eu espanto-me. Eu vejo que muita gente, quando chega, por exemplo, sexta-feira, está preocupado. Ficam loucos. Porque tem que sair. Quanto tempo? Já bebeste tu? Quanto tempo paraste de beber? Não que eu tenha parado. Ok. Mas eu não faz falta. Não faz falta. Boa. Não faz Boa. falta. Por quê? Porque Boa. eu não consigo dizer, olha, eu posso ficar, por exemplo, depois do meu acidente, eu acho que 4 anos sem beber. Ok. Só bebi no casamento de um brother, do Lewis. Ok. O tal amigo. O meu amigo, Que te ajudou muito. Um dos gajos um dos parceiros de treino que eu tive, os mais hardcore. Qual foi a sensação depois de 4 anos? Bebi 3 garrafas de champanhe. Feliz porque o gajo tinha casado. Eu disse, motherfucker, eu estou a beber, você está a casar. E eu estava a tomar comprimidos. Eu estava a tomar carbamazepina e amtriptilina, porque eu tinha que tomar a carbamazepina por muito tempo para evitar com que eu tivesse problemas de convulsões. Convulsões, ok. E eu tinha que tomar amtriptilina, que é para ajudar-me no sono, etc. Que é um antidepressivo também. Ok. Então, eu disse, olha, Leo, eu estou a beber hoje, vou beber o gás a ti. Mas foi uma coisa, tipo, bebi aquele dia, pronto, enfim, fiquei uns 6 meses. É normal. Por exemplo, vou te dar um exemplo, meu irmão mais velho vive agora ele está cá, mas ele vive em Maputo. Ok. Eu sou bebo às vezes quando ele vem. Ok. Não te faz falta. Não me faz falta, porque não tinha como tu fazer as duas coisas. A bebida, tudo bem, a gente quer estar num momento social. Mas tu não tens um controle sobre a bebida, se a bebida te controla, afeta em todos os teus aspectos da vida. E é isso que os jovens de agora não conseguem perceber. Ele vai te afetar na tua carreira, vai te afetar no teu foco, vai te afetar na tua vida social, dentro de casa. Então, tu sabes que eu fiz um estágio, o curso que eu estou a fazer, eu fiz um estágio. Medicina é assim, quando tu pegas algo e tu trabalhas naquilo durante muito tempo, tu ficas ali, mas tu não percebes que existem outras áreas que têm problemas. Então, quando eu estava a fazer o estágio, eu fiz um estágio de 3 meses na medicina legal. Medicina legal, uma das atividades, tu recebes vítimas de acidente, vítimas de agressão, estupro, são coisas delicadas. Delicadas, já. E tu começas a ver a quantidade de pessoas que sofrem violência doméstica por um pai abusivo, porque tem dependência alcoólica. Então o álcool não é um mar de rosas. E sem contar que ele é porta de entrada para outras coisas. Exatamente. Muita gente começa com álcool e vai para outros patamares. Criticam toda hora, mas não é. No final do dia é assim. Então, tu começas a perceber que então foi uma coisa que nunca me fez falta. É normal. E tu tens que ter, do jeito que eu treino, do jeito que eu levo o meu trabalho, não tem como tu ficaste toda hora. Estás toda hora. Esquece, não vai. É a ocupação, é isso que estávamos a dizer. Às vezes é preciso ter ocupação. Se você não tem ocupação, é a porta de entrada também para muita porcaria entrar. Pablo. Conselho já deste, né? Os conselhos já deste, já sabemos um bocadinho sobre o Pablo, sobre o meu amigo. Vocês que estavam com percepção
Bad Off, sou lembrado aqui. Ele é só mais uma pessoa com a sua personalidade, com a sua história, com a sua resiliência. Não somos iguais. Você que está aí de trás da câmera também tem a sua maneira de ser, tem a sua maneira de ver as coisas. Então, conselho, respeitem-se uns aos outros. Exato. Saibam ouvir uns aos outros. Nem sempre estamos certos, nem sempre somos os corretos, nem sempre somos o gelo na ponta do iceberg. Então, saibamos ser, como é que eu posso dizer? Saibamos ser amigos dos nossos amigos, amigos das nossas famílias, amigos para que elas também tenham espaço para nos entender. Porque amigo da noite, de hoje para amanhã, nunca vai entender a tua vida. Esquece, nunca vai saber quem tu és. Tem que caminhar contigo. Tem que caminhar contigo. Pablo, mais algumas observações, algumas anotações? O papo está muito bom. Está longo, mas está muito interessante. Dás-me aqui algumas das tuas observações para a gente fechar aqui o nosso pod. Eu queria só agradecer, né, por eu ter-me aberto esse espaço e mostrar quem realmente eu sou. Um bocado daquilo que eu sou. Eu sou uma pessoa normal como todas as outras. Tenho uma maneira de perceber ou de ver o mundo de uma maneira diferente. A tua perspectiva. Com a minha perspectiva, com os meus próprios olhos. Dizer que nada na vida é fácil. Nada na vida é fácil, mas tens que ter um foco que é para atingir todos os objetivos que tu tentas atingir ou almejar. Eu tive uma batalha muito grande na vida, né? E ainda estou tendo, porque aparentemente nessa segunda-feira faz 18 anos. Do acidente? Do acidente. Na Pô, segunda-feira. Tem tanto tempo assim. Tenho 18 anos, mas eu sofro com sequelas até hoje. E muita gente na rua olha para mim e diz: eu tenho muitas lesões, tenho 2 protrusões de hérnia, tenho uma fratura na minha vértebra L5, tenho uma prótese na minha cabeça, tenho joelho, tenho condromalácia patelar. Quer dizer, mas mesmo assim, eu tenho. Só que as pessoas pensam que é uma maravilha, um mar de rosas. Se tu usasse, problemas tu sempre vais ter. Sim. Mas tens que arranjar maneira de adaptar e fazer funcionar dia após dia. Então, para todos que vão assistir esse podcast, sejam fortes, sejam firmes, persistentes, disciplinados. Motivação nem sempre vai estar aí, mas corram atrás sempre. Desistir nunca. Como diz meu irmão mais velho, você pode até vergar, quebrar não. Esquece. Como dizia meu favorito rapper DMX, cai 9 vezes, levanta 10. Nada mais. Muito bom, muito bom, muito bom. Aqui que vocês viram, está aqui o conselho do nosso brother, nosso irmão Pablo. Pablo, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado meu irmão. Pelo teu tempo. Sei que é um tempo de ouro, porque nunca tens tempo. Muito thanks. Foi difícil. Eu acredito que essa história vai comover muita gente, que há muita gente também tinha muita dúvida sobre o Pablo, sobre a tua história, as críticas todas que eu vejo, eu acompanho. Eu também sou crítico, eu também levo crítica, mas eu sou do tipo que sabes, às vezes nós perdemos muitas oportunidades na vida porque não ouvimos a verdade. Não ouvimos, E com nós mais novos, nós que temos a residência, abrimos a boca e falamos a verdade. Eu costumo dizer, você tem que ter os pés no chão. Firmes no chão. Você tem que ser aquilo que você quer ser. Vale a pena ser aquilo que você quer ser do que ser alguém que simplesmente a sociedade vai te aceitar. Né? Um boneco. Um boneco. Vale a pena ser aquilo. Vai ter consequências de ser aquilo que você é? Sim, vai ter consequências. Pelo menos você é aquilo que você é. 1000 vezes viver de pé do que morrer de pé, do que viver de joelhos. Boa. Qual é? 1000 vezes morrer de pé do que viver de joelhos. Boa.
Conselho em casa, conselho em casa. Vamos aqui fechar o nosso podcast. Mais uma vez, thank you, Pablo. Chivev Podcast pá. aberto. Foi mais um capítulo. Viemos mais com bons que vêm aí por trás, iguaizinhos ao do Pablo. Que o ano seja uma mil maravilhas. Exato, para todos para nós. todos, para que todos. tudo aquilo que a gente quer almejar, tudo aquilo que a gente quer atingir, seja o nosso pão de cada dia. Jovens, vocês ouviram aqui o conselho do Mano Pablo, vocês ouviram a visão do Mano Pablo. Eu tenho trazido aqui para o podcast experiências dessa envergadura exatamente para abrir os nossos olhos, para abrir os vossos olhos. Então, thank you, Pablo. Tranquilo, obrigado. Chivev Podcast. Hi.